Você acredita mais no que diz sobre si mesmo do que no que qualquer outra pessoa diz. Quando você se ouve, dia após dia, dizendo: sou saudável, sou talentoso, sou confiante, sou valioso. Isso muda a forma como você se vê. Com o tempo, você se tornará aquilo que diz. Você é quem é hoje em parte por causa do que tem falado ao longo da sua vida. Deus o abençoe e muito obrigado por nos deixar entrar em sua casa. Estamos orando por você e sua família, pelo melhor de Deus. Gosto de começar com algo engraçado. Ouvi falar de um pastor que comprou um cavalo novo. Ele o treinou para responder a louvar ao Senhor, que significa animar-se, e aleluia, que significa uau. Toda vez que ele dizia, louvado seja o Senhor, o cavalo saía correndo. Quando ele dizia, aleluia, ele parava rapidamente. Um dia, ele estava cavalgando. O cavalo se assustou e saiu correndo em direção a um penhasco a todo vapor. Em pânico, ele não conseguia se lembrar do que havia ensinado ao cavalo. Disse, glória a Deus, amém. Mas nada aconteceu. No último instante gritou aleluia e o cavalo parou bruscamente a poucos centímetros da beira do penhasco. Ele deu um suspiro de alívio e disse, louvado seja o Senhor. Diga com sinceridade, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ele diz que eu sou. Eu tenho o que ele diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ele diz que eu posso fazer. Hoje, aprenderei a palavra de Deus. Confesso com ousadia que minha mente está alerta e meu coração receptivo. Nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Quero falar com você hoje sobre abençoar a si mesmo. Ouvimos muito sobre abençoar os outros, ser bom com os amigos, elogiar um familiar, ajudar o próximo. Tudo bem, devemos abençoar os outros, mas também é importante abençoar a si mesmo. Quando ouvimos, abençoe a si mesmo, isso pode soar estranho e egocêntrico. Não posso me abençoar, quero que outra pessoa me abençoe. Mais importante, quero que Deus me abençoe. Mas a Escritura diz em Isaías, aquele que invoca uma bênção sobre si mesmo, o fará dizendo, a maneira de se abençoar é dizer o que Deus diz sobre você. Eu sou forte, eu sou talentoso, eu sou perdoado, eu sou saudável, eu sou valioso, eu sou uma obra-prima. Essas não são apenas afirmações positivas. Você acabou de invocar uma bênção sobre si mesmo. Quando você a pronuncia, você dá vida ao que está dizendo. Não basta apenas pensar nisso. Você não se abençoa apenas por se concentrar em pensamentos positivos. Nada acontece até você falar. Quando você diz, sou abençoado, as bênçãos vêm te procurar. Quando você diz, estou próspero, boas oportunidades começam a surgir em seu caminho. Quando você diz, estou saudável, a saúde começa a persegui-lo. Você mal pode esperar até se sentir assim para então dizer isso. Quando o relatório médico for divulgado, direi que estou saudável. É exatamente o oposto. Você precisa declarar que está saudável antes que a saúde apareça. Você precisa dizer, estou confiante, antes de se sentir confiante. Se você disser isso por tempo suficiente, o que acontece é que essas palavras ficam gravadas no seu espírito. Você acredita mais no que diz sobre si mesmo do que no que qualquer outra pessoa diz sobre você. Quando você se ouve, dia após dia dizendo, eu sou saudável, eu sou talentoso, eu sou confiante, eu sou valioso. Isso muda a forma como você se vê. Com o tempo, você se tornará aquilo que diz. Você é quem é hoje, em parte, por causa do que tem dito ao longo da vida. Agora, ao longo do dia, você precisa desenvolver o hábito de se abençoar. Não precisa fazer isso na frente de outras pessoas, mas quando estiver no chuveiro, pai, obrigado por eu ser criativo, atraente, um ótimo pai e ter uma boa personalidade. Dirigindo para o trabalho, Senhor, obrigado por eu ser perdoado, redimido, por a tua misericórdia ser maior que os meus erros. Antes de ir para a cama, eu sou valioso, sou único,
Tenho sementes de grandeza. Cada vez que você diz isso se aprofunda no seu espírito. Está se tornando mais arraigado no seu pensamento. Estudos nos dizem que nos movemos em direção ao que está em nossa mente subconsciente. Sem nem pensar, você está sendo atraído para o que está dizendo. É por isso que é tão importante prestar atenção ao que você está dizendo sobre si mesmo. Outras pessoas podem dizer coisas sobre você, mas nada é mais poderoso do que o que você diz sobre si mesmo. Posso te dizer o dia todo: você é um vencedor e não uma vítima. Isso é bom. Está ajudando seu pensamento, mas não é nada comparado a quando você diz: sou um filho do Deus Altíssimo. Sou feita de forma admirável e maravilhosa. Sou uma obra-prima escolhida a dedo pelo Criador do Universo. Você continua afirmando isso e não consegue permanecer insegura, sentindo-se indigna. Isso vai entrar no seu espírito. Você vai colocar os ombros para trás, manter a cabeça erguida e ir a lugares que nunca sonhou. Você está se abençoando ou está apenas esperando que Deus te abençoe? Esperando que seu cônjuge te faça sentir valioso? Esperando que esse vício vá embora? Talvez a razão pela qual isso não esteja acontecendo seja você não estar invocando a bênção sobre si mesmo. Você não está declarando o que Deus diz sobre você. Diante desse vício, você precisa declarar: eu sou livre. Eu sou completo. Maior é aquele que está em mim do que aquilo que tenta me impedir. Não apenas uma vez, mas o dia todo, semana após semana, mês após mês. Continue se abençoando. Continue declarando que você é livre. Continue falando de vitória. Ao fazer isso, você pode não conseguir ver, mas a liberdade está chegando. A Escritura diz: você comerá do fruto das suas palavras. Seja lá o que você diga, esse fruto está se desenvolvendo. O fruto está crescendo. É significativo que Deus use o fruto como exemplo, porque o fruto não se desenvolve da noite para o dia. Leva tempo. Isso nos mostra que você precisa continuar falando. Continue se abençoando. Não se deixe abalar pelo que não muda. Você pode não ver resultados em uma semana, mas coisas que você não consegue ver estão acontecendo. Temos alguns limoeiros no nosso quintal. Os limões começam como uma pequena flor branca, sem nenhuma semelhança com um limão. Com o tempo, essa flor se transforma em uma bolinha redonda, do tamanho de uma ervilha. Mês após mês, ela cresce. Em mais ou menos um ano, ela se torna um limão grande, lindo e amarelo. À medida que você continua repetindo o que Deus diz sobre você, essas palavras criam raízes. Essa liberdade que você expressa está se desenvolvendo. Essa saúde que você declara, o talento, a confiança, a disciplina, tudo isso está crescendo. Você chegará a um ponto em que verá o que estava dizendo. Você não está mais falando por fé. Agora é uma realidade. Você vai comer o fruto das suas palavras. É por isso que você precisa dedicar um tempo todos os dias para se abençoar. É bom quando os outros te encorajam. É bom quando rezam por você. Mas as palavras deles não têm a mesma autoridade que as suas. O que você diz sobre si mesmo, você está dando o direito de acontecer. Ao acordarmos todas as manhãs, a maioria de nós escova os dentes, toma banho, escolhe a roupa, se veste. Podemos passar meia hora preparando nosso corpo físico para o dia, mas muitas vezes não dedicamos tempo algum para preparar nosso ser interior, nossa mente, nosso espírito, nossas emoções. Que tal reservar alguns minutos todas as manhãs, antes de sair de casa, para dizer o que Deus diz sobre você? Faça esta declaração de fé. Você pode baixá-la em nosso site. Eu sou abençoado. Eu sou próspero. Sou redimido, perdoado, talentoso, criativo, disciplinado, focado, confiante, seguro, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, fortalecido, ungido, aceito e aprovado. Nem mediano, nem medíocre. Sou filho do Deus Altíssimo.
Dizemos isso em todos os cultos em Lakewood. É porque é fácil esquecer quem somos. A vida tenta nos rebaixar, nos dizer o que não somos, o que não podemos fazer, como falhamos. Às vezes, nossos próprios pensamentos nos dizem que não somos atraentes. Não há nada de bom em nosso futuro. Se você deixar essas mentiras agirem, elas o afastarão do seu propósito. Mas se você fizer essa declaração várias vezes ao dia, mês após mês, ela ficará gravada em seu espírito. E você se tornará quem Deus o criou para ser. Quando você constantemente diz o que Deus diz sobre você, isso derrubará fortalezas que o impedem de progredir. Isso o livrará das impurezas que contaminam sua autoimagem. Você começará a se ver do jeito certo, redimido, perdoado, forte e vitorioso. Conversei com um homem que foi criado em um lar disfuncional. Seu pai lhe disse que ele nunca chegaria a lugar nenhum, que não era inteligente o suficiente, que nunca teria sucesso. Por 40 anos, ele acreditou nessas mentiras. Ele permaneceu no cargo mais baixo da empresa onde trabalhava. Nunca imaginou que pudesse subir mais alto. Afinal, disseram-lhe que não tinha talento. Um dia, ele ouviu o que estou lhe contando. Em vez de concordar com o que as pessoas diziam sobre ele começou a falar o que Deus disse sobre ele. Eu fui feito de modo admirável e maravilhoso. Eu tenho sementes de grandeza. Estou cheio de potencial. Ao falar o que Deus disse sobre ele começou a se ver de uma nova maneira. Ele se tornou mais confiante. Novos presentes começaram a surgir. Outras pessoas começaram a notar. Ele foi promovido várias vezes. Depois de 30 anos preso naquele cargo de nível inferior, hoje ele comanda todo o seu departamento. Ele tem centenas de pessoas sob seu comando. Hoje em dia, as pessoas podem dizer que você é mediano, que não tem nada de especial. A boa notícia é que o que você diz sobre si mesmo anula o que os outros dizem. Não deixe que o que alguém disse sobre você o impeça de se tornar quem você foi criado para ser. Não fique repetindo essas mentiras. Eu não sou tão talentoso assim. Cheguei ao meu limite. Nunca vou realizar meus sonhos. Feche o zíper e diga bênçãos sobre sua vida. A Escritura diz que com nossas palavras podemos abençoar ou amaldiçoar. Podemos elevar ou derrubar. Minha pergunta é: você está se abençoando ou se amaldiçoando? Você está falando palavras de fé, vida, vitória, ou está falando de derrota, mediocridade? Sou tão indisciplinada. Nunca vou perder esse peso. Nunca vou largar esse vício. Não sou atraente. Nunca vou conhecer a pessoa certa. Você pode não perceber, mas está se xingando. Você está falando da derrota para o seu futuro. Você já tem gente demais na vida contra você. Não seja contra si mesmo. Há forças das trevas tentando te afastar do seu destino. Não dê combustível a elas. Preste atenção ao que você diz sobre si mesmo. Não se pode falar de derrota e ter vitória. Não se pode falar de carência e ter abundância. Não se pode falar de doença e ter saúde. Você pode estar indisciplinado agora, mas a maneira de mudar não é dizer o quão ruim você é, se menosprezando. Isso é convidar mais dificuldades. Comece a falar em vitória. Não se amaldiçoe mais. Comece a se abençoar. Eu sou disciplinado. Eu sou determinada. Eu sou forte. Eu vou largar esse vício. Vou voltar à forma. Um amigo meu lutou contra o tabagismo por muitos anos. Ele tentou parar várias vezes, mas não conseguiu. Ele dizia constantemente: é muito difícil. Nunca vou conseguir. Não tenho força de vontade. Ele veio para a oração e foi muito duro consigo mesmo, muito crítico. Contou-me como era indisciplinado, como havia parado por alguns meses e voltado, e como não conseguiria se livrar daquilo. Ele não percebeu que estava se amaldiçoando. Eu disse a ele o que estou lhe dizendo. Você precisa mudar o que está dizendo. Você precisa começar a se abençoar. Comece a dizer todos os dias: eu sou forte, eu sou disciplinado, este vício não me controla.
Ele tentou uma abordagem diferente. Enquanto fumava, dizia: Senhor, obrigado por eu ser livre. Os pensamentos lhe diziam: Você está brincando? Você não é livre. Você continua tão viciado quanto antes. A Escritura diz que o fraco diga: Eu sou forte. Não descreva a fraqueza. Invoque a força. Invoque a liberdade. Invoque o favor. Cerca de 6 meses depois, algo interessante aconteceu. Ele começou a não gostar do gosto do cigarro. Achava que era um lote ruim. O gosto foi piorando cada vez mais. Ele chegou ao ponto em que não aguentava mais. Parou de fumar. Hoje ele está livre há mais de 8 anos. Tudo começou quando ele parou de se xingar e começou a se abençoar. Você está falando mal de si mesmo? Está se menosprezando? Falando sobre como não está à altura? O que não consegue fazer? Como nunca será livre? Faça um favor a si mesmo. Pare de se amaldiçoar e comece a se abençoar. Se você continuar sendo negativo consigo mesmo, isso o afastará do seu destino. No livro de Números, o rei de Moabe contratou o profeta Balaão para ir amaldiçoar os israelitas. O rei sabia que os israelitas eram mais fortes e poderosos. Ele pensou que, se conseguisse fazer Balaão amaldiçoá-los, os moabitas seriam capazes de derrotar o povo de Israel. Mas Deus disse a Balaão para dizer apenas o que o Senhor dissesse. Quando Balaão chegou, em vez de amaldiçoar os israelitas, ele os abençoou. O rei ficou muito chateado. Ele disse: Vocês não entendem? Estou pagando você para amaldiçoá-los. Isso aconteceu 3 vezes, mas Balaão os abençoou todas as vezes. Ele disse ao rei: Não posso amaldiçoar o que Deus já abençoou. Uma coisa que Deus estava nos mostrando é que o inimigo não pode amaldiçoar você. Você é propriedade de Deus. Ele já lhe deu uma bênção. Pessoas, adversidades, a maneira como você foi criado, o que está contra você não podem impedir o seu destino. Você já foi separado, favorecido, equipado e fortalecido pelo Criador do Universo. Mas aqui está a chave. Como o inimigo não pode te amaldiçoar, ele tentará te enganar para que você se amaldiçoe. Ele fará o possível para tentar fazer com que você passe a vida se declarando derrotado. Eu não tenho tanto talento assim. Nunca encontrarei a pessoa certa. Já cometi muitos erros. Ele não pode te amaldiçoar. Não ouse fazer isso por ele. Não ouse se xingar. Da próxima vez que você se sentir tentada a dizer algo negativo sobre si mesma, seu futuro, sua aparência, suas habilidades, cale a boca. Quando você está contra si mesmo, você está de acordo com o inimigo. Quando você se abençoa, você está de acordo com Deus. Você foi criado à imagem dele. Ele não cometeu nenhum erro. Você não foi prejudicado. Ele não estava tendo um dia ruim quando te enganou. Ele conhecia todos os seus defeitos. Ele conhecia as áreas em que você teria dificuldades. Pare de se culpar. Viva como alguém indigno. Receba a sua misericórdia e siga em frente com a sua vida. Você tem o talento de que precisa. Você vem da família certa. Você tem plenas condições de alcançar seu destino. Agora comece a se abençoar. Quando você se sentir tentado a dizer algo negativo, inverta a situação. Você não é atraente. Eu sou feito de forma admirável e maravilhosa. Você cometeu muitos erros. Estou perdoado. Estou redimido. Estou restaurado. Você nunca terá sucesso. Você nunca atingirá seus limites. Estou cercado de favor. Deus me levou de glória em glória. Meus últimos dias serão melhores do que meus primeiros dias. Você está se abençoando ou se amaldiçoando? Você tem um destino a cumprir. Há um chamado em sua vida, uma tarefa que só você pode cumprir. Precisamos do que você tem. Precisamos dos seus dons. Precisamos do seu talento. Precisamos do seu sorriso. Precisamos do seu amor. Este mundo não será um lugar tão brilhante quanto deveria ser sem você brilhando, vivendo a vida plena e abundante,
para a qual você foi criado. Havia um jovem nas Escrituras chamado Jeremias. Deus lhe prometeu que seria um grande profeta e falaria às nações. Jeremias era jovem. Não se via como um líder. Ele veio de uma família comum. Não teve uma educação excelente. Não foi treinado para falar em público. Mas Deus nunca lhe pede para fazer algo e depois não lhe dá a capacidade de fazê-lo. Você pode não se sentir qualificado. Você acha que não tem talento. As probabilidades estão contra você. Você não teria essa oportunidade se não estivesse preparado. Está em você, mas você precisa denunciá-lo. Você precisa começar a se abençoar. Você ficará tentado a falar sobre todos os motivos pelos quais não consegue. É grande demais. Você não tem recursos. Você vem da família errada. Não se amaldiçoe. Jeremias disse: Deus, não posso falar com as nações. Sou muito jovem. Eu não saberia o que dizer. Deus não disse: tudo bem, eu entendo. Deus disse: Jeremias, não diga que você é muito jovem. Deus imediatamente interrompeu suas palavras negativas. Ele o impediu de se amaldiçoar. Deus sabia que se Jeremias tivesse saído por aí dizendo: não consigo fazer isso, não tenho o que é preciso, tenho medo, ele teria perdido seu destino. Cuidado com o que você diz sobre si mesmo. Você está profetizando o seu futuro. As probabilidades podem estar contra você, mas Deus está com você. Não diga: nunca vou largar o vício. Não diga: nunca vou encontrar a pessoa certa. Não diga: não consigo abrir meu próprio negócio. Feche o zíper e entre em acordo com Deus. O Salmo 34 diz: você quer uma vida longa e boa? Então, cuidado com a língua. Guarde os seus lábios de mentir. Acreditamos que isso significa apenas não mentir para os outros, não ser desonesto, mas também significa não mentir sobre si mesmo. Não saia por aí dizendo coisas que contradizem o que Deus diz sobre você. Eu sou apenas mediano. Não tenho uma boa personalidade. Nunca farei nada grandioso. Posso dizer isso com respeito? Isso é mentira. Deus não criou ninguém mediano. Quando Ele soprou vida em você, Ele colocou grandeza em seu interior. Ele destinou você a deixar sua marca, a superar esse desafio, a superar a oposição, a levar sua família a um novo patamar. Agora, se você quer ver essa vida boa, longa, próspera e incrível, então você precisa fazer algo muito importante. Cuidado com a língua. Cuidado com o que diz sobre si mesmo. Você não pode se amaldiçoar e viver uma vida abençoada. Você não pode se rebaixar e se elevar até se tornar quem você foi criado para ser. Quando meu pai foi para o Senhor, eu sabia que deveria assumir o cargo e pastorear a igreja, mas não me sentia qualificado. Eu nunca havia ministrado antes, nunca tinha frequentado o seminário. Eu tinha medo e era insegura. Meu pai tinha uma personalidade forte e confiante. Eu sou mais quieta e reservada. Tive muitas oportunidades de falar sobre o que eu não era, o que eu não conseguia fazer, como eu não estava à altura e como me sentia intimidada. Mas uma coisa que aprendi enquanto crescia é a não falar coisas negativas. Você pode pensar, mas não verbalize. Em vez de dizer o que sentia, disse o que Deus disse sobre mim. Sou forte no Senhor. Posso todas as coisas em Cristo. Fui criado para um momento como este. Não me senti ungido, mas durante todo o dia sussurrei baixinho: Pai, obrigado por ser ungido. Os pensamentos me diziam que ninguém iria aparecer. Ninguém vai te ouvir, Joel. Pai, obrigado porque as pessoas estão sendo atraídas por mim, porque o teu favor está me destacando, porque quando me excitam, não conseguem me afastar. Em vez de me amaldiçoar, concordando com o inimigo, continuei me abençoando. A maior parte do que eu dizia na época não era verdade. Eu não era forte, confiante, qualificado, mas com o tempo, aos poucos,
Me tornei aquilo que dizia. Eu comi o fruto das minhas palavras. Há áreas na sua vida em que você se amaldiçoa, em vez de se abençoar. Você ficará surpreso com o que acontecerá se tomar cuidado com a sua língua. Os israelitas estavam em escravidão há 400 anos quando Deus, sobrenaturalmente, os libertou. O poderoso faraó e todo o seu exército não conseguiram mantê-los cativos. Deus enviou as pragas, abriu o Mar Vermelho, afogou seus inimigos e lhes deu água de uma rocha no deserto. Ele os trouxe à terra prometida. Eles finalmente chegaram ao lugar com o qual haviam sonhado. Eles estavam na porta ao lado. Tudo o que precisavam fazer era entrar e tomar posse da terra. Deus lhes prometeu a vitória. Moisés enviou 12 homens para espionar a terra. 10 deles voltaram e disseram: "Não temos chance. Há gigantes na terra. Nos sentíamos como gafanhotos comparados a eles." A Escritura diz que eles trouxeram um relatório ruim. Parece que mal é uma palavra forte. Um relatório negativo faz mais sentido, mas Deus o chamou de relatório maligno. Isso porque, quando você concorda com o inimigo e se amaldiçoa, isso pode afastá-lo do seu destino. Os israelitas tinham visto o favor de Deus de maneiras surpreendentes, mas os espiões voltaram e disseram: "Somos como gafanhotos." Ali estavam, eles, filhos e filhas do Deus Altíssimo, favorecidos, equipados, ungidos. O problema é que começaram a mentir. Começaram a concordar com o inimigo, amaldiçoando o seu futuro. O inimigo não conseguiu detê-los com seu poder. Ele teve que enganá-los para que se amaldiçoassem. Eles nunca chegaram à terra prometida. O inimigo não tem truques novos. Ele não pode te afastar do seu destino. Ele não pode impedir o plano de Deus para a sua vida. Deus te abençoou. O inimigo não pode te amaldiçoar. Agora, a questão é: você vai se amaldiçoar? Não caia nessa armadilha. Declare vitória sobre a sua vida. Em Lucas capítulo 1, um anjo apareceu a um homem chamado Zacarias. Ele lhe disse que sua esposa Isabel ia ter um bebê. Deviam chamá-lo de John. Elizabeth fora estéril a vida toda. Ambos já estavam na terceira idade. Não parecia possível. Zacarias disse ao anjo: "Como isso pode acontecer? Estou velho demais, e minha esposa já passou da idade de ter filhos. Tem certeza de que está com as pessoas certas?" O anjo disse: "Zacarias, eu sou Gabriel. Estou na presença do Deus Todo-Poderoso. O que ele diz acontecerá, mas Deus conhece o poder das nossas palavras. Ele sabe que se andarmos por aí nos xingando, falando sobre o que não podemos fazer, como é impossível, como somos velhos demais, jovens demais, tímidos demais, baixos demais, nunca nos tornaremos quem fomos criados para ser." Deus precisava que esta criança nascesse para cumprir uma profecia anterior. Então Deus fez algo incomum. O anjo disse: "Zacarias, já que você duvidou, ficará em silêncio e não poderá falar até que o bebê nasça." Deus literalmente fechou a boca de Zacarias. Zacarias saiu de lá sem conseguir falar. Deus estava prestes a fazer algo que Zacarias nunca tinha visto, algo maior do que ele havia imaginado, mas sabia que se Zacarias continuasse falando em derrota, isso interromperia a promessa. Eu me pergunto se há promessas que estamos mantendo de cumprir, porque estamos falando coisas negativas, verbalizando nossas dúvidas, nos amaldiçoando. Um ano depois, Isabel deu à luz um menino, exatamente como o anjo havia dito. Seus amigos e parentes ficaram tão animados que vieram até a casa para comemorar. Um deles perguntou qual seria o nome do bebê. Elizabeth respondeu: "O nome dele é John." Eles disseram: "John? Ninguém na sua família se chama John. Ele deveria se chamar Zacarias, em homenagem ao pai." Olharam para Zacarias. Ele ainda não conseguia falar, então escreveu numa tábua: "Nome dele é João." Assim como aconteceu com Zacarias, Deus está prestes a fazer algo que sua família nunca viu. Algo incomum. Algo fora do comum.
Você está prestes a dar à luz sonhos, promessas, ministério, abundância e influência muito maiores do que você imaginava. Vai ser fácil duvidar, achar que é demais, que nunca vai acontecer. Mas a razão pela qual Deus te fez ouvir isso é para que você tome cuidado com a sua língua. Chega de se xingar. Chega de falar em derrota, de falar que não consegue se curar, que não consegue largar o vício, que não consegue abrir seu próprio negócio. Entre em acordo com Deus. Comece a se abençoar. Durante todo o dia, sou forte. Eu sou talentoso. Eu sou ungido. Eu sou saudável. Eu sou bem capaz. Lembre-se, o inimigo não pode te amaldiçoar. Ele não tem esse poder. Agora, não se amaldiçoe. Fale vida, fale favor, fale vitória. Se você fizer isso, eu creio e declaro, Deus está prestes a se manifestar em sua vida. Novas portas estão prestes a se abrir. Situações negativas estão prestes a mudar. A liberdade está chegando. A cura está chegando. Avanços à plenitude do seu destino em nome de Jesus. Bem, eu gostaria de lhe dar a oportunidade de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Diga apenas, Senhor Jesus, arrependo-me dos meus pecados. Entra no meu coração. Eu te farei meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo. Gostaríamos de lhe dar algumas informações gratuitas sobre sua nova caminhada com o Senhor. Basta enviar uma mensagem para o número na tela. Entre em uma boa igreja baseada na Bíblia e coloque Deus em primeiro lugar.